O primeiro painel da parte da manhã é composto por Dília Jardim, diretora do Departamento de Gestão Ambiental da APA, que fará a abertura do evento, da Maria José Aramburu, da CINEA, European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, é muito grande o nome, que se junta a nós remotamente e falará sobre as novidades do programa LIFE 2021-2027, e de José Paulino, chefe da Divisão de Gestão e Qualificação Ambiental da APA também, que abordará as tipologias de projetos do programa LIFE. Passamos então a palavra a Dília Jardim. Obrigada, Ana. Bom dia a todos, espero que estejam a ouvir. Bom dia a todos e a todas e bem-vindo a esta Agência Portuguesa do Ambiente. Nós vamos hoje fazer mais uma sessão de divulgação e informação sobre o programa LIFE para o Ambiente e a Ação Climática e desta vez focada na COL 2025. Para alguns este instrumento já é muito conhecido, para outros é uma novidade. E para esses eu vou dar aqui só umas pequenas notas de enquadramento. O programa LIFE é o único instrumento comunitário que dedica em exclusivo o seu financiamento para o ambiente e já tem aqui um histórico relevante de atuação, pois desde 1992 que tem vindo a apoiar a inovação e a implementação em matéria de ambiente e natureza, natureza e biodiversidade, e mais recentemente no domínio da ação climática e transição para as energias limpas. Também tem vindo a adaptar as suas dinâmicas à evolução das políticas da União Europeia. O programa em curso resulta do regulamento para o período 2021-2027 e procura mais uma vez responder aos atuais desafios, contribuindo para evitar as consequências negativas para o ambiente da evolução e do desenvolvimento, mas também reforçando a importância para a transição energética e para energias mais limpas, e ainda para o cumprimento dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. A APA é o ponto de contacto nacional para o programa LIFE e, designadamente, para o subprograma Economia Circular e Qualidade de Vida, que agrega as áreas ambientais diretamente relacionadas com esta agência. Trabalhamos também em conjunto com os restantes pontos de contacto nacionais, nomeadamente o ICNF, para o subprograma da Biodiversidade e Conservação da Natureza, a Direção-Geral de Energia e Geologia e o LNEG para o subprograma de transição para as energias limpas e a Agência para o Clima para o subprograma das alterações climáticas. De referir ainda o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, respectivamente. Gostaria ainda de referir que Portugal, até abril de 2025, já apoiou cerca de 200 projetos coordenados por entidades portuguesas. Esta teve uma contribuição de cerca de 200 milhões de euros. Nesta distribuição temos 82 da área do ambiente, 95 da natureza e de biodiversidade, 11 do clima e 8 do subprograma de transição para as energias limpas. Também de referir que o número de projetos europeus com parceiros portugueses é muito superior, o que indica algum dinamismo nesta criação de parcerias. No entanto, estamos aquém de alguns Estados-membros, como a Itália e a Espanha. E este instrumento tem que implementar políticas comunitárias diferenciadoras e que impactem na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Neste contexto, quero destacar a concepção e a implementação dos planos de melhoria da qualidade do ar e dos programas nacionais de controle das emissões do ar, e ainda os planos de ação de redução de ruído das grandes infraestruturas de transporte e das aglomerações. Programas estes que este instrumento financeiro também pode contribuir no seu financiamento. Neste âmbito e no sentido de aumentar a utilização deste instrumento, também quero-vos dar nota do segundo projeto de capacitação nacional que está a decorrer e que vai ser falado mais adiante nas apresentações,
Este projeto é um reforço das ações de apoio aos proponentes de candidaturas e nas ligações entre os vários intervenientes. Tal como aconteceu no ano passado, vão ser promovidas várias iniciativas e eventos de capacitação e que vamos dar também nota dos mesmos, dando aqui um apoio personalizado à realização destas candidaturas e ao sucesso das mesmas. O programa de hoje está a cargo dos pontos de contacto nacionais e da Comissão Europeia e vai aqui dar-lhes elementos que permitem enquadrar esta nova call e para vos dar aqui um forcing para meter as mãos à obra. A equipa LIFE dá para os restantes pontos focais, a quem agradeço desde já a disponibilidade sempre existente e que participarão neste evento. Estão ao dispor nas diferentes fases da vossa candidatura e queremos que de facto haja aqui um reforço e que seja um marco esta call de 2025 para podermos ter aqui uma efetiva implementação e um efetivo uso deste dinheiro que está à nossa disposição e que não podemos desperdiçar, não devemos desperdiçar. Sendo assim, não vou alongar-me mais, resta-me desejar um excelente e profícuo evento e que consigam ser motivados por esta equipa dinâmica e maravilhosa que aqui está e que tenhamos aqui um desempenho a nível nacional diferenciador e que faça a implementação das políticas comunitárias um verdadeiro alavanca para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada. Passamos a palavra à Maria José Aramburu, da CINEA, agora vou dizer em português, Agência Executiva Europeia para o Clima, Infraestrutura e Ambiente. Olá, Maria José, bem-vinda. So, we shall start with your own presentation, okay? Thank you very much. Good morning, everyone. My name is Maria José Aramburu. I'm working for CINEA, the European Agency for the Climate, Infrastructure and Environment. I'm working for the LIFE program in the subprogram Life, Nature and Biodiversity. Next slide, please. So I'm talking a little bit about the new European Commission that is running between 2024 and 2029, the main priorities concerning the environment. I think it is important to set a little bit an overview on this. I will also give a very slight overview on the LIFE program for the people that is new approaching to the program. And finally, the main changes after the multi-annual work program 2025-2027 that was recently approved. Next slide, please. So as we all know, we have the new European Commission running between 2024 and 2029, and new priorities were set. With a major focus on sustainable prosperity and on competitiveness. Although the European Green Deal is still an important piece on that. Yeah, but we all know that the European defense and security issues with the international situation is really boosting and taking the big part of the EU budget for those purposes. So I have added here a link just in case any one of you want to see the Commission priorities, and you can take a look. Next slide, please. So as a result of these priorities, the President of the Commission, Ursula von der Leyen, sent a mission letter to all the commissioners. And in the case of for Jessica Roswell, who is the Commissioner for Environment, Water Resilience and Competitive Circular Economy, these are just to give you an overview, the main points in this mission letter. Of course, the EU Green Deal, as I said before, remains like a cornerstone for environment, but the focus is mainly
on these points about the Clean Industrial Deal with a specific emphasis on the Circular Economy Act and the bioeconomy strategy. Competitiveness is having a big part also with the focus on getting sustainable products. Concerning chemicals, it is entitled to achieve the zero pollution ambition. Regarding nature, biodiversity, and environmental issues, the implementation of the approved pieces of legislation is the main point. The Habitats and Birds Directive, the EU 2030 biodiversity, European biodiversity strategy, and so on. So this is, of course, taken into account in the mission letter too. There is a new point that is growing, how to get on board private investments for nature actions. So the Commission is working on publishing the nature credits, the same as the climate credits. A big emphasis is also on achieving the objectives of the EU Water Resilience Strategy and to comply with international biodiversity commitments like the Global Plastic Treaty. Regarding climate, the implementation of the Climate Adaptation Plan is a priority, and also the getting increased importance, the new European Bauhaus that is putting the focus on innovation and bio-based materials on buildings. Next slide, please. So just an overview on the LIFE program. The program is the key instrument to help the governments reaching the objectives of the Green Deal and to help these governments to comply with all the environmental requirements. LIFE provides funds for biodiversity conservation and and helps to solve environmental problems that otherwise probably would be overlooked. I don't know, you already know that LIFE has been running during the last 33 years, and we have funded over 6,000 projects in total. So it's really a big amount of very well consolidated program. The budget for this period, 21 to 27, is 5.43 billion euros. And the multi-annual work program that was after really a complicated period with the approval for the European Parliament finally was approved in April this year. Next slide, please. So just a slight overview on the type of activities that can be funded under the LIFE program. We have mainly two blocks: the standard action grants that are the most common and open to everybody, and the operating grants that are restricted to big NGOs and big associations of NGOs. So the most common type of fund are the standard action projects, that are the traditional funds. For the three sub-programs, these three sub-programs, circular economy and quality of life, nature and biodiversity, and climate mitigation and adaptation. There is a quite recent new sub-program, the clean energy transition, that has its own type of grant, that are the coordination and support actions. We have also a different type of projects that are the strategic projects, mainly earmarked to the competent authorities of the member states for specific pieces of legislation. So it is like more restricted with a bigger, wider scope and wider budget and timing, and can be for nature projects, the strategic nature projects, or the strategic integrated projects for environment or for climate. We also have a technical assistance project of two types. The TAPPs are for preparation of the strategic projects. Given the complexity of these projects, there is a specific funds to support the development of this type of proposals. And we also have the TAE technical assistance projects
for replication of measures developed in previous LIFE projects or projects under other funds. So are mainly aimed at replication of good solutions. We also have PLPs that are preparatory projects addressing ad hoc legislative and policy priorities, and which focuses every year decided by the DG Environment directly. Next slide, please. So I will talk you a little bit on the main changes after the approval of the multi-annual work program and its impact on the current call for proposals. Next slide, please. So for the 4 sub-programs, there is the description of each one of these sub-programs have been updated in order to reflect the newly adopted policies and plans at European level. Of course, already known the EU Pollinators Initiative, the relatively approved recently the Nature Restoration Law, the climate law, the new strategy on adaptation to climate change, the recommendation for 2040 target, the adoption of the Fit for 55 energy legislation, or the REPowerFull EU plan. So all these plans that have been added have been added to this new description of the sub-programs. The governance section in all those sub-programs have been also updated in order all the definitions of compliance assurance, public participation, and it has been updated also to accommodate the behavioral change and awareness raising initiatives. So this type of initiatives should be aimed at promoting awareness raising on nature and biodiversity conservation matters, including generating public and stakeholder support. They are also aimed at supporting communication, management, and dissemination of information to facilitate knowledge sharing, successful solutions, developing cooperation platforms, etc., and for broadening stakeholder involvement in consultation and implementation of policies. So all these aspects are better defined in the current call. There is also a novelty regarding the associated third countries outside the European Union that can participate in the LIFE program because they have signed agreements with the European Commission for the LIFE program. So in addition to the ones already associated like Iceland, Ukraine, Moldova, North Macedonia, it is now Montenegro, sorry, who has joined the LIFE program since I think it was 15 May when they have signed the agreement. So they are fully eligible for the current call for proposals. Next slide, please. Concerning novelties for the strategic projects, they are also covering more plans. In the case of strategic nature projects, the national restoration plans as per the Nature Restoration Law. It's important to say that we are expecting the member states submit these national restoration plans by 1 of September 2026 as the latest. And then the Commission will have 6 months to review, evaluate those plans and to give feedback on that. And afterwards, the member states will have 6 more months to submit the final plan. So this means that currently the national restoration plans are not ready for presenting as SNAPs. We have already some cases of proposals trying to submit a proposal for a draft national restoration plan, and it has not been admitted because it is necessary. These plans are passing this process. So probably this type of projects will not be available until the call 2027.
The SIP environment projects also have been can cover now the drought management plans as per the Water Framework Directive, and also the noise action plans according to the U-Noise Directive. Concerning SIP climate projects, the national energy efficiency action plans have been excluded because these plans were a requirement under the Energy Efficiency Directive that has been repealed and substituted by a new one. So that's the reason for the exclusion. There is a novelty also, the LIFE integrated projects, only environment and climate, have an indicative ceiling of 12 million euro co-financing, the easy co-financing. So the total amount of the project could be higher, of course, but the easy co-financing in principle will be limited to 12 million. Next slide, please. Concerning the traditional projects, nature and biodiversity, the novelties are these ones. There is, concerning the easy co-funding, the 67% co-funding rate is no longer available. So the maximum, the normal co-funding rate is 60%, and in exceptional cases, exclusively targeting priority habitats and species, the funding rate could be 75%. There is a new exception, sorry, for priority habitats and species for this higher co-financing rate. It is allowed the inclusion of new threatened species that has not yet been subject to IUCN Red List assessment, but there is a peer review, scientific evidence of the endangered status or critically endangered status. So even you know that these processes usually take a long time, the update of the IUCN Red List, and this specific clause has been included to allow those endangered species to get funding while the IUCN Red List is updated. So this is a new point, and this also applies to EU outermost regions, like could be Azores and Madeira archipelagos and the Canary Islands in Spain, but also to other regions from the French country, like could be Guyana, Martinique, Mayotte, Reunion Island, etc. Concerning the urgency in the prioritization, there is a more specific reference in the text of the LIFE 25 call regarding the ORNIS committee, the bird species that are a priority according to the ORNIS committee. And also priority, the urgency will be higher, urgency will be given to those projects dealing with the coexistence with large carnivores, that you know that it is a sensitive issue in Europe. As I said before, the policy priorities have been updated with the EU Nature Restoration Regulation. And there is a novelty also concerning the bonus points and the transnational cooperation. It is also applicable to all eligible countries, not only to European Union member states. Next slide, please. I would like also to remark that there will be higher focus on those proposals that are, let's say, like any kind of continuation of previous projects, and so they will have to explain further why a new project on the same issue is necessary, how this new project will complement the results achieved by previous projects, the sustainability in the long term with other resources than life will have to be better explained, and in the proposals we'll have to explain how other
the results of previous projects are taken into account, and how is being addressed the coordination with ongoing projects. In the same way, those projects that are involving Natura 2000 sites designation or modification of the boundaries, the update of standard data forms, that all those processes are needing the approval by competent authorities and so on. So that these projects will have to submit a formal letter of support or any kind of commitment from the competent authority of the member state. They will have to include a dedicated milestone in the work plan to allow proper follow-up of these designations of these management plans are really approved, and of course it must be it must be ensured that the timing of the project is realistic to allow the approval of those plans or those designations before the end of the project. So this we have detected. We are having quite a number of problems about these issues, and further emphasis is done in the current call. Next slide, please. So just to a reminder on the current calendar, the calendar of the current call. So the call 2025 was published in 24th of April. The deadline for the standard action projects, for the technical assistant projects, and for the preparatory projects is 23 of September this year. And the strategic integrated projects are different because they are evaluated in two phases. So the concept note phase, the deadline for submitting proposals is the 4th of September this year, 2025. And the deadline for the submission of full proposals for those ones that are passing the first phase will be the 1st of May, 2026. So next slide, please. So that's all from my side. Thank you very much, and welcome. Good luck with your proposal if you are trying. Thank you. Thank you so much, Maria José, for your presentation. Are there any questions for Maria José? Algumas perguntas da plateia ou online? Aqui da plateia. Silêncio. Online. Online, passa a palavra à Inês Bento, se existem ou não. Bom dia a todos. Até agora não temos nenhuma pergunta online. Muito bem. Ok, Maria José, you're done. Thank you so much. Passamos então, passo agora o palco para José Paulino, chefe da Divisão de Gestão e Qualificação Ambiental da APA. Então, muito bom dia. Muito bom dia a todos os que estão aqui, a todos os que estão a ver-nos remotamente. Já tivemos então a oportunidade, com a apresentação da Maria José Aramburu, de ter uma panorâmica sobre não só os principais aspectos deste programa, mas sobretudo das questões novas, das novidades da call deste ano. E agora vamos só aprofundar Penso que agora as pessoas em casa ou no seu trabalho já estão a conseguir ver a apresentação. Bom, dizia eu que com a apresentação da Maria José tivemos então a oportunidade de ter contacto com as novidades deste ano da COL e com os principais aspectos do programa, mas vamos aqui debruçar-nos sobre precisamente a parte da tipologia de projetos que podem ser financiados nas diversas áreas que a seguir vão ser
detalhadas dos 4 subprogramas. Vou-vos dar um pequenino enquadramento também, em termos de números. No global, portanto, para toda a União Europeia, este programa já apoiou mais de 6.000 projetos e estão 1.000 projetos em curso ainda. Em termos de uma dimensão financeira, temos 5,4 mil milhões de financiamento previsto para este período, portanto, para o período 21 e 27. 600 milhões dos quais para financiamento deste ano. Uma nota que é sempre bom deixar é que este programa apoia praticamente todos os tipos de organizações, sejam empresas, sejam ONGs, sejam as autoridades públicas de todo o género, tanto locais, regionais, nacionais. Todo o tipo de beneficiários são admitidos, com uma única exceção, que são pessoas individuais. De resto, toda a tipologia de organizações podem concorrer, podem fazer um projeto em coordenação com qualquer outro tipo também de organização, em articulação e também entre entidades nacionais e, evidentemente, entidades dos outros Estados-membros ou dos países que estão associados e que a Maria José já mencionou. Volto também aqui a reforçar, mas vamos falar muito ao longo deste dia, da forma como este programa live está organizado. Ele está organizado precisamente em 4 áreas ou em 4 subprogramas. A área natureza e biodiversidade, a área economia circular e qualidade de vida, que agrega todas as restantes áreas de ambiente, e depois na componente clima temos o subprograma de mitigação e adaptação às alterações climáticas e o 7, que é a transição para as energias limpas. Vocês podem verificar aí, em termos orçamentais, como é que eles estão distribuídos pelos 4 subprogramas para todo o período. E eu agora então vou entrar em mais detalhe sobre a tipologia de projetos live. Eu, antes disso, queria deixar-vos uma nota que me parece importante. Como já foi referido pela engenheira Dília Jardim, Portugal não tem sabido aproveitar devidamente este financiamento. Está muito longe daquilo que poderia ser uma média comunitária, face àquilo que é a nossa dimensão e a nossa população. E, portanto, a nossa determinação é precisamente dar a volta a esta situação, e também por causa disso temos um projeto LIFE em curso, que é um projeto de capacitação nacional. Em 2024 assistimos a um aumento importante de número de candidaturas a nível nacional, não só coordenadas por Portugal, mas em que Portugal participa, entidades portuguesas participam como parceiras de outros projetos. Portanto, o problema é que estes projetos não tiveram, estas candidaturas não tiveram uma taxa de sucesso muito elevada. E queremos alterar isso, ok? Vão ouvir ao longo do dia como é que podemos alterar isso, e é para isso que a APA, os nossos parceiros de outros pontos focais nacionais, estão aqui a fazer esta sessão e as sessões regionais que vamos fazer muito brevemente, que também vão ouvir falar delas ao longo do dia. Mas, portanto, é este panorama que nós queremos alterar, e por isso estamos sempre à disposição, tanto a APA como os outros pontos focais, para apoiar as vossas candidaturas, para que elas, para além de serem numerosas, terem de facto sucesso, serem aprovadas. É para isso que estamos a trabalhar. Quanto à tipologia de projetos, que também é importante perceberem das diversidades de candidaturas a que se podem candidatar,
temos aqueles que são os chamados projetos tradicionais, que se chamam projetos de ação normalizados, podem ter uma duração máxima de 10 anos e terem uma taxa máxima de financiamento por parte da União Europeia, 60% no caso da economia circular, qualidade de vida, clima, mas no caso da natureza, e como a Maria José também já referiu, podem chegar aos 75% em situações particulares. Depois o meu colega Pedro do ICNF vai detalhar. Isto são aqueles projetos a que normalmente são apresentadas muitas candidaturas por parte das diversas organizações. Depois há outras tipologias de projeto, mais com outro tipo de alcance e de objetivos, dos quais se destacam, por exemplo, os projetos estratégicos. Os projetos estratégicos são uma categoria muito especial de projetos, porque são projetos de grande dimensão, são projetos para implementar uma política, um plano, uma estratégia nacional ou regional, uma, um plano de ação. Portanto, tem que ter bastante maior alcance, tem que ter intervenção, da maior parte da intervenção, e normalmente a coordenação tem que ser por uma entidade pública, porque é a entidade pública que tem a obrigação de implementar uma política pública nestas áreas, mas pode ter todo o tipo de parcerias. Portanto, todas as outras entidades podem ser chamadas a participar num projeto integrado, tanto das outras diversas áreas, como na área da natureza, e neste caso estamos a falar de uma tipologia concreta, que são os SNAPs, os projetos estratégicos para a natureza. São projetos que têm uma duração maior, têm uma duração de 14 anos no máximo, a taxa de financiamento também é diferente, também é a mesma, aliás, 60%, mas há aqui uma particularidade. O resto do financiamento tem que ser obtido, parte desse financiamento também tem que ser obtido por outros fundos comunitários. O que isto quer dizer é que é necessária uma grande articulação para ir buscar outros fundos comunitários, outros programas comunitários, juntamente com esta parte financeira do LIFE. Portanto, isto de facto é um projeto de dimensão e nós temos também ações concretas que estamos a desenvolver dentro do nosso projeto de capacitação para todos perceberem como é que podemos montar um projeto estratégico, tanto um projeto integrado para as diversas áreas de clima e ambiente, como os específicos da natureza. Depois temos uma série de projetos que são os de assistência técnica. Os projetos de assistência técnica são muito importantes porque são projetos que preparam, podem preparar outros projetos, apoiam as organizações a preparar outros projetos. E é o caso, por exemplo, dos projetos que visam só a replicação e os projetos que servem de preparação precisamente para aqueles grandes projetos estratégicos que são mencionados acima. Estes projetos são mais curtos, são de 2 anos para o caso daqueles que são para preparação dos projetos estratégicos, ou de 5 anos para os de replicação. A taxa de cofinanciamento é a mesma. Depois temos outras ações, e que aqui temos toda uma outra dimensão de projetos. E aqui estão incluídos exatamente as ações de coordenação e de suporte que são caracteristicamente os projetos para a transição das energias limpas. Vão saber muito sobre esses projetos ainda hoje, mas estes projetos têm de facto toda uma configuração diferente e um aspecto extremamente importante: estes projetos são cofinanciados a 95%. É muito diferente dos restantes projetos, portanto é uma oportunidade única que Portugal tem de poder utilizar esta ferramenta financeira precisamente para apoiar a transição para as energias limpas, com uma taxa de cofinanciamento destas. Temos também os projetos PLP, que são completamente diferentes dos projetos normalizados, que se referem a prioridades legislativas e políticas definidas pela Comissão Europeia
e que tem todo um outro enquadramento, portanto, não tem o mesmo tipo de candidaturas dos projetos tradicionais, mas também é importante perceberem como é que podem candidatar-se a estes projetos. E mais uma vez também tem um cofinanciamento bastante elevado. E depois há uma tipologia específica que são subvenções de funcionamento só dirigidas a ONGs, mas que têm umas particularidades, portanto, requerem algumas questões, portanto, não pode, podem não, ou seja, não é direto dizer que é qualquer ONG, a ONG tem que preencher determinados requisitos para poder candidatar-se a estas subvenções de funcionamento e são projetos que têm uma taxa de cofinanciamento simpática de 70% e que normalmente têm uma duração de 3 anos. Eu vou tentar agora andar um bocadinho mais depressa. Os projetos tradicionais, os SAP, são aqueles que visam, de facto, têm uma componente prática muito grande. Portanto, o LIFE não é um programa para fazer estudos ou para fazer investigação. Para isso, existe, como sabem, o Horizonte Europa e outro tipo de financiamentos dedicados à ciência. O LIFE é um projeto, é um programa para a ação, para a implementação. E, portanto, é o típico destes projetos, dos projetos tradicionais, os SAP. É, de facto, este tipo de projetos que leva a maior fatia do orçamento do programa, e lá está, sendo projetos que visam a implementação. O que é que isso significa? Que se trata de aplicação de boas práticas, da demonstração de técnicas e de métodos e abordagens inovadoras dentro daquelas múltiplas áreas que fazem parte dos 3 subprogramas. Não tiramos daqui o subprograma de transição para as energias limpas, porque de facto esse não tem este tipo. Os 7 são completamente diferentes deste tipo de projetos. O desenvolvimento em grande escala de soluções técnicas com impactos replicáveis, atenção aqui à questão da replicação, que é um fator importante para o programa e que muitas vezes, quando não é devidamente tratada nas candidaturas, isso pode significar uma menor avaliação, uma avaliação mais baixa por parte deste aspecto, como de muitos outros que depois iremos falar a seguir. Mas a questão da replicação é muito importante. E lá está, o que os projetos têm que fazer é soluções, é apresentar soluções, é apresentar respostas nas várias áreas de apoio deste programa. Temos aqui, eu não vou estar aqui a ler estes números todos, evidentemente, vocês vão ficar com estas apresentações, mas para terem uma noção das questões de dimensão dos projetos, nós temos projetos na área da natureza que, no caso dos SAP na natureza, que não os de governança, são projetos que podem ter entre 2 a 13 milhões de euros e que numa call podem haver um financiamento de cerca de 30 projetos. Portanto, veem que para toda a União Europeia isto não é todo muito. Portanto, a competição é muito grande. Para a questão para as questões de governança, aí temos projetos de outra dimensão e são aprovados 10 vezes menos. Portanto, 3 projetos normalmente. Na área do ambiente, designada agora como economia circular e economia circular e qualidade de vida. Temos de facto muitas áreas ambientais, portanto temos aqui as águas, os resíduos, o ar, o ruído, estão aqui muitas áreas e a dimensão dos projetos deveria entre 2 a 10 milhões. E
Na questão da governança, portanto, em qualquer uma destas áreas, temos também a parte governança ou governação. São projetos específicos que visam mais a articulação entre diversas autoridades e entidades. Portanto, não tem a componente tão prática, mas também é importante para desenhar as condições para depois haver para as políticas terem expressão e, portanto, para haver outro tipo de projetos. Estas questões de governança existem em qualquer um destes subprogramas, mas têm, de facto, uma dimensão mais pequena, são mais imateriais estes projetos e, portanto, têm uma dimensão diferente. No caso do ambiente, qualidade de vida, economia circular e qualidade de vida, um nome muito grande, por isso é que eu evito dizê-lo. Temos aqui com projetos que podem variar entre 700 mil euros e 2 milhões. No clima, temos uma divisão entre a mitigação e a adaptação, que são áreas distintas, mas a tipologia, a dimensão dos projetos são exatamente as mesmas, variam entre 1 e 5 milhões, e no caso da governação, temos exatamente o mesmo tipo de alcance, dimensão que os outros projetos da área do ambiente. Quando estamos a falar de projetos estratégicos, estamos a falar de outra dimensão completamente diferente. Como eu referi, não vou repetir-me, mas são sobretudo destinados às autoridades do Estado-membro. Tem que ter essa iniciativa, tem que ser autoridades, porque são as autoridades que são responsáveis por uma política que foi desenhada, não é? Na água, no ar, nessas diversas áreas, na conservação da natureza e no clima, mas têm de facto uma grande escala e visam, estes projetos visam pegar dentro de uma estratégia, de um plano que estão já definidos, que estão em resolução do Conselho de Ministros, normalmente, visam pegar numa parte desse plano que tem uma série de ações discriminadas e a candidatura vai, ao LIFE, vai dizer que vamos financiar aquele conjunto de ações, aquelas medidas que estão dentro daquele plano, daquela política, daquela estratégia. E, portanto, exige uma grande coordenação, uma grande interação entre todas as autoridades responsáveis no terreno. Estamos a falar de autoridades às vezes nacionais, outras vezes regionais, câmaras municipais, CIMs. Portanto, são os principais atores destes planos estratégicos e destes projetos, mas que depois podem ter como parceiros ONGs, podem ter empresas privadas, podem ter todo outro tipo de agentes no terreno que são importantes para aplicar aquela política. E como eu referi, tem que ter outros instrumentos de financiamento e como a Maria José também já referiu, tem 2 momentos em termos de candidatura. Temos primeiro uma parte com as linhas gerais daquilo que se pretende financiar, referir bem qual é a estratégia, o plano e que parte do plano é que queremos que o projeto, o programa LIFE vá apoiar. E depois dessa parte, que é a concept note, a nota conceptual, que é apresentada agora em setembro, ser aprovada, é que se parte para todo o resto da candidatura. Portanto, há aqui 2 momentos, que também permite ter mais algum tempo, porque de facto são projetos muito, muito grandes e que envolvem muito trabalho. Isto é só para vos dar uma panorâmica também do que é que estamos a falar em termos de dimensões destes projetos. Portanto, são projetos que podem ir até 30 milhões, 25 milhões, tratando-se da parte de natureza, do resto das áreas ambientais ou do clima. Normalmente são poucos projetos que são financiados e por isso a competição, mais uma vez, é muito grande. E Portugal, neste momento, também não está muito bem nesta fotografia, uma vez que só temos, neste preciso momento, 2 projetos a decorrer deste tipo, e são projetos ambos da região autónoma dos Açores. Portanto, nem no continente, nem na Madeira ainda foi possível
ter candidaturas para esta tipologia de projetos. E por isso eu chamo a atenção para a oportunidade, chamo a atenção para as diversas, não só para a APA, para o ICNF, que nós temos responsabilidade também por sermos quem tenha a obrigação, de alguma forma, de avançar para a implementação das próprias políticas que nós às vezes desenhamos, e agora também com a autoridade, com a Agência para o Clima, mas também para as CIMs e as CCDRs, que estão muito próximas dos cidadãos, que são muito próximas da implementação de muitas destas políticas também nos de vários domínios ambientais e climáticos e que, portanto, também podem perfeitamente avançar com candidaturas para planos regionais, para estratégias mais locais, para todo esse tipo de instrumentos de escala que não é às vezes nacional, claro, estamos a falar às vezes de regiões, mas que estão perfeitamente, que é perfeitamente possível candidatarem-se a um projeto integrado. E, portanto, chamava a atenção porque há, de facto, esta oportunidade que não estamos todos a saber aproveitar e é preciso mudarmos este panorama. No caso destes projetos de assistência técnica, como eu referi, existe esta possibilidade das próprias autoridades poderem candidatar-se a esta preparação, a esta possibilidade de preparação para os tais projetos integrados. E esta preparação pode ser por recurso, por exemplo, a empresas privadas que nos vão ajudar e a ONGs que nos vão ajudar todas as autoridades públicas, precisamente a preparar uma candidatura com aquela dimensão e com aquelas características que eu falei há bocado. São candidaturas que podem ir, por exemplo, no caso da natureza, podem ir até €500 mil. No caso das outras áreas ambientais, 300 mil euros, e no caso do clima, 200 mil euros. Naqueles projetos mais específicos, que são os de assistência técnica para a parte da replicação, de facto são projetos, ou é uma possibilidade, são candidaturas muito diferentes, que visam preparar a replicação em larga escala de outros projetos LIFE. Portanto, houve um projeto LIFE em Portugal financiado, e é possível uma candidatura das mesmas ou de outras até organizações relacionadas com aquele projeto e com os resultados daquele projeto de LIFE em concreto, para que esses resultados sejam levados ao resto da União Europeia, a outros países da União Europeia. Portanto, é um tipo muito específico, tem que ter por base um anterior projeto, mas é possível ir buscar financiamento para que esse projeto tenha, de alguma forma, continuidade e se perceba como é que ele pode ter continuidade noutros Estados-membros. Tem 6,5 milhões de euros e podem ser projetos que até podem ter um financiamento maior que o anterior. Este tipo de ações que agora estão aqui são, de facto, estão aqui dentro os projetos 7, portanto, as ações do Programa para a Transição para as Energias Limpas. Eu não vou falar muito sobre elas, porque vamos ter um espaço neste InfoDay totalmente dedicado a estas tipologias de projetos, e portanto eu não vou aqui detalhar muito, e porque eu já devo estar a ultrapassar o tempo, que eu não tenho aqui não pus a indicação do tempo. No caso dos PLPs, são projetos que já estão pré-definidos em termos daquilo que visam por parte da Comissão Europeia e, portanto, visam o desenvolvimento e aplicação de áreas de políticas comunitárias muito específicas. Este ano inclui um tema transversal, que é o tema Urban, para além das áreas que são visadas nos outros 3 subprogramas,
E lá está, neste exemplo, temos a transição verde em áreas urbanas e o combate à criminalidade ambiental na UE, e tem uma taxa de cofinanciamento muito importante, como também já vimos há pouco, que pode abranger até 90%. Muito rapidamente, calendário, também já falámos um pouco aqui, as escolas estão abertas, e temos até 23 de setembro para apresentar candidaturas. Isto não é assim em todos os projetos, mas neste ano há uma harmonização, porque temos até 23 de setembro. As candidaturas, normalmente, para terem uma noção depois de como é que é o ciclo, desde que a candidatura é apresentada até que tem uma resposta. Normalmente, a notificação da avaliação dessas candidaturas ocorre um semestre depois, portanto, normalmente finais de fevereiro, março, as candidaturas têm um feedback por parte da Comissão, e depois há toda uma preparação do acordo, do contrato, digamos assim, do Grant Agreement, que é o contrato com a Comissão. Tem depois aí mais detalhado exatamente a questão das candidaturas. No caso das Concept Notes é o 4 de setembro, as outras 23 de setembro, e depois o resto do ciclo. Para terminar, tem toda esta informação online. Façam-me o favor de... O primeiro passo é ir buscar toda a informação que existe. Antes de sequer de pensar em fazer uma candidatura, é preciso ler muito atentamente tudo o que diz respeito às escolas, ao programa LIFE, às escolas, porque lá é que encontram as respostas a que vocês têm que dar, que a candidatura tem que dar quando é apresentada. Portanto, têm os sites da Comissão Europeia e têm o nosso site. Eu aconselho vivamente a que leiam e que depois nos façam todas as perguntas que quiserem. Eu termino agora e, se há algumas questões, é a oportunidade que têm para as fazerem diretamente, tanto aqui na sala como online, mas se não quiserem fazê-la já e se quiserem digerir toda esta informação, têm o nosso e-mail live@ambiente.pt. Temos ali uma questão, duas, e eu te peço à minha equipa também para me ajudar. Uh, sim. Sim, mas quem está online não vai conseguir ouvir. Eu vou ter que depois voltar a falar. Repetir. A minha questão é muito simples. Para poder arranjar parceiros, existe alguma plataforma onde nós podemos dizer que queremos ser parceiros neste projeto, ou tentar agregar aqui um número maior de parceiros para tentarmos fazer uma candidatura? Sim, existe. Temos o nosso site. Está no nosso site. Precisamente essa possibilidade. Eu agora não consigo. Aqui neste ecrã não consigo. Se tivéssemos cá um computador, era fácil. Eu iria ao nosso site e iria precisamente ao link onde vocês têm precisamente essa possibilidade. Põe lá uma ideia de projeto, nomeadamente, uma área de projeto, e é possível qualquer outra entidade consultar essa ideia, esse tema, quanto, quanto mais concretos forem, melhor, porque mais facilmente os parceiros têm interesse em participar e em se associarem a vocês, mas através do nosso site têm precisamente essa possibilidade. Outra questão, ali ao fundo. Ninguém está a ouvir, Isabel. Isabel, não te importas de ir ao microfone? Para parceiros europeus também podem ir ao portal das candidaturas, que também tem lá um espaço para procurar parceiros. Muito obrigado, Isabel. No portal das candidaturas, para quem está online, óbvio,
Tem lá essa informação, podem ir lá retirá-la. Há uma questão ali, mas lá está, ou vem aqui ou eu tenho que repetir. Sim. Uma das perguntas da plateia é se o número de candidaturas que estamos a falar é o número total a nível nacional ou geral. Penso que está a referir-se àqueles números que apareceram nos slides, não é? Aquilo é no geral, não é em Portugal. Porque não existem, vamos lá, eu acho que muita gente já tem mais ou menos uma ideia de como funciona o programa Live. O programa Live não funciona com cotas por país, ok? O programa Live funciona como um todo para toda a União Europeia. E, portanto, quando estamos a falar de número, aqueles números máximos, é para toda a União Europeia, ok? Portanto, Portugal concorre tal como concorre qualquer outro Estado-membro para aquele número. E, portanto, por isso é que a questão da avaliação e da qualidade das candidaturas é muito importante. Portugal ainda não chegou ao patamar de apresentar boas candidaturas, um número elevado de boas candidaturas, que consigam, de facto, chegar àquela cota, aproveitar aquele número. Eu peço que se inscrevam para as perguntas, porque acho que ele ainda não tem. E eu acho que tinha ali outra pergunta, penso eu. Sim, queria continuar. Ainda tenho dúvida? Vejam à vontade. Precisamente. Não, nada. Não, não. Queres para a pergunta só para quem está online? Na plateia pergunta-se, agora entretanto distraí, peço desculpa. Não, então eu repito. Foi perguntado se aqueles projetos de apoio de assistência técnica, ao fim e ao cabo, só são financiados após o projeto que eles estão a preparar ser aprovado. Não, não. Coisas completamente diferentes. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Aquelas preparações, os projetos de assistência técnica são só de dois tipos. São só para preparar os grandes projetos, que são os projetos estratégicos, ok? E esses são normalmente para as autoridades públicas, ou para para aquele objetivo muito específico da replicação de um projeto que já tenha sido aprovado. Portanto, para os restantes projetos, que são a maioria dos projetos, que são os tais projetos tradicionais, ou os SAP, não há preparação de candidaturas, não há assistência técnica, está bem? A assistência técnica é muito limitada só àqueles dois subconjuntos específicos de projetos. Portanto, a preparação da candidatura é o ónus está todo em quem apresenta a candidatura, está bem? Não tem financiamento para preparar uma candidatura. Quando pode incluir no projeto, na candidatura e no próprio projeto, pensar que está a financiar também já uma parte dos custos do que foi a preparação do projeto, mas isto não contém muito com isso. Portanto, a preparação da candidatura é de quem a faz. Tem que ser quem a faz. Podemos passar à última pergunta Sim. da plateia. Tenho duas, mas temos o tempo muito Sim, está limitado. um bocadinho. Sim, Não sei as quem foi duas primeiro. últimas. Dali em cima, primeiro. Sim, a pergunta que foi feita é se projetos de replicação podem ser de outros projetos europeus. Sim, desde que tenham a ver com as áreas
do LIFE, não é? Não vamos aqui, não vão ser apoiados projetos que não têm nada a ver com ambiente, ou qualidade de vida, ou natureza, vão a perceber. As áreas têm que ser concretas do que o programa LIFE financia. E a última pergunta? Sim, pronto, eu só queríamos dar aqui uma nota por causa dos projetos de replicação. A minha colega Inês estava a falar, mas provavelmente não estavam a ouvir. Tem havido assim aqui alguma confusão e a Comissão. Ai, desculpa. A Comissão este ano passado, fez algumas alterações, porque basicamente os projetos de replicação são exatamente para identificar as barreiras e todas as questões que não permitiram aquele determinado projeto de LIFE fazer a replicação da maneira como estava prevista. Portanto, se for para fazer uma replicação tal e qual um projeto live, então aí fazem outro SAP, ok? Tem que ser mesmo para identificar aquilo que esteve, ou por falta de financiamento, ou por, às vezes até a Comissão diz fake news, que não se conseguiu transmitir a mensagem certa, e portanto, normalmente, o coordenador ou os beneficiários desse projeto também deveriam estar envolvidos neste novo. Não quer dizer que estejam, mas se não for, tem que ser justificado, ok? Porque é exatamente este de replicação, as pessoas tiveram, as entidades estiveram envolvidas, melhor sabem do que ninguém o que é que aconteceu, mas pode acontecer outra entidade do mesmo género pegar nesse tipo de questões. Pronto, era só para dar esta nota. Obrigada. Obrigado, obrigado, Wanda. Sim, é preciso não se focarem muito neste é um tipo de projetos muito, muito específico, com muitas, muitos limites, muitas limitações, e portanto não quer dizer que não aproveitem também essa oportunidade, mas gostaríamos de facto que aproveitassem todas as outras tipologias de projetos, porque também são muito mais abrangentes, não é? E podem ajudar-vos muito melhor. A última questão. Bom, aquele número é o número da taxa de sucesso, ou seja, os projetos são, ou seja, bom, não me estou a fazer, não estou a responder bem. É assim, concorrem de facto muitos projetos. Sim. É muitíssimo variável de país para país, muito variável. Por exemplo, nós temos uma baixa taxa de sucesso, que chega nos casos a 20%, noutros casos muito menos, depende também da área para área. E as taxas de sucesso variam. Bem, nós estamos sempre a falar dos exemplos italiano e espanhol, porque são os campeões do live. Então, são países que se dedicaram muito à concepção de projetos live. Mas para vocês terem uma ideia, Espanha está aqui ao nosso lado, é que devíamos aproveitar melhor os seus conhecimentos para fazer parcerias, nomeadamente, porque temos também muitos problemas comuns com eles, em termos ambientais. A taxa de sucesso deles, nomeadamente na última call, não foi muito elevada, não foi muito mais elevada que a nossa. Mas eles apresentaram milhares de candidaturas. Milhares. E estão a ver o número de candidaturas na União Europeia que pode ser aprovado. Portanto, quando se apresenta de facto um número muito elevado de candidaturas, pronto, há de facto uma maior chance de uma parte delas ser aprovada. Mas são de facto muitos milhares de candidaturas que são apresentados por ano à Comissão Europeia e os projetos financiados são aqueles. E isto também tem a ver com o financiamento do próprio programa. Oh, Ana, se for esse aí, ninguém ganha. São muitas pessoas a assistir, temos que pensar nisso. Muito mais do que as que estão aqui. É uma coisa dinâmica. Só para dar uma nota, portanto, como o José acabou de dizer,
Isto só porque fomos agora recentemente a Bruxelas e, portanto, eles deram-nos alguns dados que complementam isto que o José acabou de dizer. A taxa de sucesso varia entre 15, 20 a 40, dependendo do subprograma em causa. Que parece baixo, e nós também achávamos baixo, porque queremos sempre melhor, não é? Mas para dar um exemplo muito simples de comparar, o Horizonte, a nível comunitário, tem uma taxa de sucesso de 6%. Portanto, nós pensamos que o 20 é baixo, mas o que é muitas vezes comparado com o LIFE, que é o Horizonte Europa, tem uma taxa de 6%. Ok? Portanto, não é assim tão baixo quanto isso. Nós, em Portugal, continuamos a pecar muito pela falta de número. Nós não somos competitivos em termos de número. Nós temos já entidades muito formatadas para o LIFE, que ganham LIFEs à primeira, mas de facto ainda temos um leque muito grande de entidades que não vêm ao LIFE. E aqui também é onde temos, além de continuar a trabalhar sempre a qualidade, não é? Que é sempre melhor, mas aqui é também onde temos que trabalhar, está bem? Só para dar a nota que não é tão mal quanto parece. E tem 30% logo à cabeça. Isso é uma questão também em resposta à questão do financiamento. Depois, o financiamento é repartido, portanto, quando o projeto é aprovado, tem logo um pré-financiamento. Depois, conforme o andamento do projeto, tem um pagamento intermédio e depois, no final, fazem-se as contas do que gastaram face ao orçamento. Pronto, nós temos mesmo que terminar. Eu peço desculpa, vamos ter que falar lá fora, mas temos mesmo que terminar. Ainda temos questões online, pois, mas nós não vamos conseguir responder, senão perdemos completamente aqui o controle do horário e as pessoas também precisam de tomar um café e respirar um bocadinho. Nós vamos responder às questões que estão online por escrito, portanto também respondemos por escrito às questões que foram lá colocadas por escrito. Nós vamos estar aqui o dia todo convosco, portanto temos agora este momento de intervalo em que podem trocar impressões connosco e durante as próximas apresentações vão ver que ainda há oportunidade para, não percam as questões que têm agora, porque vão ver que nas próximas apresentações vão ter a oportunidade novamente para questionar e para retirar todas as dúvidas sobre a questão dos projetos como que têm neste momento. Portanto, peço agora a ser um